Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos com a nossa catequese à luz do Catecismo da Igreja Católica, na segunda parte, e tratando do sacramento do matrimônio. Chegamos agora ao número 1633, cujo tema é os casamentos mistos e a disparidade de culto. Assim nos diz o texto. Em muitos países, a situação do casamento misto entre católico e batizado não católico se apresenta com muita frequência. Isso exige uma atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos com disparidade de culto entre católico e não batizado exige uma circunspecção maior ainda. A diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculo insuperável para o casamento, desde que consigam colocar em comum o que cada um deles recebeu na sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver sua fidelidade a Cristo. Mas nem por isso devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos. Elas se devem ao fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar mais ainda essas dificuldades. As divergências concernentes à fé, à própria concepção do casamento, como também mentalidades religiosas diferentes, podem constituir uma fonte de tensões no casamento, principalmente no que tange à educação dos filhos. Uma tentação pode, então, apresentar-se a indiferença religiosa. Conforme o direito em vigor na Igreja Latina, um casamento misto exige, para sua liceidade, a permissão expressa da autoridade eclesiástica. Em caso de disparidade de culto, requer-se uma dispensa expressa do impedimento para a validade do casamento. Esta permissão ou esta dispensa supõe que as duas partes conheçam e não excluam os fins e as propriedades essenciais do casamento, como também as obrigações contraídas pela parte católica, no que diz respeito ao batismo e à educação dos filhos na Igreja Católica. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as comunidades cristãs envolvidas conseguiram criar uma pastoral comum para os casamentos mistos. Sua tarefa é ajudar esses casais a viverem sua situação particular à luz da fé. Deve também ajudá-los a superar as tensões entre as obrigações que um tem para com o outro e suas obrigações para com suas
comunidades eclesiais, além de incentivar o desabrochar daquilo que lhes é comum na fé, o respeito por tudo que os separa. No casamento com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma missão particular, pois o marido não cristão é santificado pela esposa e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a igreja se esta santificação levar o cônjuge à livre conversão à fé cristã. O amor conjugal sincero, a humildade e paciente prática das virtudes familiares e a oração perseverante podem preparar o cônjuge não cristão a acolher a graça da conversão. Desejo então a vocês todos um dia muito feliz. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.